Olá meus amigos, nessa quinta-feira damos continuidade à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro com esse jogo isolado entre Corinthians e Grêmio. Temos também a continuidade dos playoffs da Sul-Americana, o Cuiabá recebe o Palestino dentro de casa e o time do Atlético Paranaense recebe a equipe do Cerro Porteño. O Internacional foi eliminado, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, o Internacional foi eliminado da Sul-Americana, montou um time forte, parrudo, para 3 competições, foi eliminado da Copa do Brasil e agora da Sul-Americana e só restou o Campeonato Brasileiro. Então, tomar bastante cuidado aqui com o CAP e com o Cuiabá para esse último jogo antes das oitavas de final da Sul-Americana. Além disso, nós temos Série B do Campeonato Brasileiro e outros jogos complementares. Começou as Olimpíadas, né? O futebol das Olimpíadas. O Brasil, infelizmente, não estará presente. A gente vai falar sobre isso também ao longo dessa semana. Temos jogos na próxima rodada agora, no dia 27, se não me falha a memória, sábado. Então, para quem me pediu aqui nos comentários para a gente comentar sobre as Olimpíadas, vamos falar sim sobre as Olimpíadas. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica aquele convite para você se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 25 de julho. Vamos começar o nosso planejamento na Sul-Americana porque são os jogos que começam um pouquinho mais cedo e depois a gente passa para o Campeonato Brasileiro. Pode ser? Combinado? Então vamos lá. O Cuiabá enfrentou o Palestino no jogo de ida e empatou 1-1 no Chile. Resultado muito bom. Não tem altitude, né, em Santiago e, pelo menos que eu me lembro, acho que não, né? E eu acho que foi um bom resultado. E o Cuiabá recebe o Palestino dentro de casa. Sinceramente, se a gente for levar em consideração os dados do Cuiabá no Campeonato Brasileiro em casa, essa cotação ela vai ficar um pouco prejudicada, né? A nossa análise vai ficar um pouquinho prejudicada. Porém, a gente não pode levar em consideração o nível de enfrentamento do Brasileirão, porque o Campeonato Chileno é outro esquema. Eu nem lembro se a partida de ida foi em Santiago. Acredito que sim, tá? Se não me falha a memória, o Palestino é um time de Santiago. Mas a gente não vai fazer isso. A gente não vai mensurar o desempenho do Cuiabá no Brasileirão e tentar medir o que ele pode fazer contra o Palestino por conta desses dados. Por quê? Porque me parece que o Cuiabá está dando uma atenção muito boa para a Sul-Americana, tá? Apesar de eu não ter classificado na primeira colocação, porque caiu num grupo difícil, entre aspas, né? O primeiro colocado foi mais difícil. E eu acredito que o Cuiabá tá focando bastante nessa competição. Então a gente pode dar um voto de confiança, tá? Eu não vou ficar olhando só para o Campeonato Brasileiro. O Cuiabá que vem apenas com uma vitória nos últimos 9 jogos dentro de casa no Brasileirão. O Palestino teve 4 vitórias e só perdeu 2 partidas nos primeiros 8 jogos fora de casa no campeonato que ele disputa. Então, se for para medir isso, a gente vai acabar dando um peso melhor para o Palestino e eu sei que o nível de enfrentamento por lá é bem diferente do que no Campeonato Brasileiro. Então eu vou evitar utilizar aqui estatística e vou analisar o contexto do Cuiabá. Se a gente olhar para o Cuiabá no contexto de Sul-Americana, foi uma equipe muito forte, que surpreendeu adversários fora de casa, que surpreendeu o Palestino fora de casa. O Palestino veio da Libertadores, né? O Palestino ficou no grupo, se não me falha a memória, com o Bolívar e o Flamengo, né? E também o Milionários da Colômbia. É isso? Acredito que foi isso. E o time do Palestino não foi mal. O Palestino ficou na 3ª colocação e teve chance até a última rodada de se classificar. Precisava vencer o Bolívar na altitude, acabou não conseguindo, acabou tomando uma goleada dentro de casa pro Bolívar e aí na hora de fazer o jogo da volta não deu muito certo, né? Acabou vindo com a possibilidade de classificação e acabou não conseguindo. Mas não foi uma equipe de se jogar fora. Por exemplo, o Palestino venceu o Flamengo, né? Venceu o Flamengo em sua casa. Então não é uma equipe boba, tá? Porém, é lógico que fora de casa, longe dos seus domínios, longe do seu campeonato, o favoritismo para o Cuiabá me parece ok. Agora, se você perguntar para mim, Theo, você aceitaria essa cotação de 1,65 como sua legítima esposa? Não me casaria com essa cotação do Cuiabá a 1,65, porque eu tenho memória recente do Cuiabá no Brasileirão. Ah, mas você falou para mim que não vai mensurar o que o Cuiabá pode apresentar na Sul-Americana pelo que ele está apresentando no Brasileirão. Sim, não vou fazer isso, mas eu não colocaria dinheiro pelo que eu tenho visto no Brasileirão. O Cuiabá fora de casa no Brasileiro, ele é mais perigoso do que dentro. Por quê? Porque fora de casa, geralmente ele joga como um não favorito sem a posse de bola. E aí vem o nosso final dessa análise, nossa conclusão. Como vai jogar o Cuiabá? Eu acho muito difícil que o Cuiabá venha na sua casa para jogar de uma maneira reativa. Ah, não, Palestino, toma a bola aí e vem jogar. Não acho. Acho que o Cuiabá vai tentar
ter um domínio, vai tentar ter um pouco mais de posse, um pouco mais de presença no campo ofensivo e com isso ele passa a atuar mais ou menos do jeito que ele atua de fato no Campeonato Brasileiro em casa e que não tem me agradado. Então, se o Cuiabá em algum momento do jogo, por exemplo, saiu na frente do placar e aí o Palestino tomou conta do jogo e aí o Cuiabá começa a atuar daquela maneira reativa que eu gosto bastante, talvez aí seja um cenário, talvez até para buscar um cenário de gols, porque tem potencial aqui, né? Como o primeiro jogo foi 1-1, o início ele não tem potencial. O 0-0 não me agrada. Agora, 1-0 do Cuiabá, jogando em casa, e o Cuiabá é um bom time reativo, caso o Palestino venha para o jogo, opa, já me acende um sinal aqui para trabalhar, talvez a favor de mais um gol. Como é que tá o over 1,5 nesse momento? Não tá ruim e pode ser ainda melhor. Agora, me abraçar e me casar com essa cotação de 1,65? Não farei, tá? Porque acho que o Cuiabá vai jogar de maneira propositiva e o empate não elimina o Palestino, ainda mantém a chance do Palestino se classificar. Então eu só entraria nesse jogo em relação a gols depois do primeiro gol, principalmente se o Cuiabá marcar, de preferência cedo, não vou deixar também para me posicionar em gol se o primeiro gol for lá aos 80 minutos. Theo, em relação à correção de preço, dá para trabalhar? Sim. Se o Palestino vier para só se defender, a gente pode ter uma correção de preço contra o Palestino. Se o Cuiabá vier para jogar muito mal, não consegue nem contra-atacar, o Palestino tem um momento de muita solidez ofensiva, a cotação do Cuiabá certamente vai corrigir. O mercado olha para essa cotação do Cuiabá já com um pouco de receio. Mesmo tendo colocado ela baixa, é isso daqui para ela começar a subir, tá? Então tudo vai depender do comportamento. Cuiabá dominante, eu tô fora de correção contra o Cuiabá e vou esperar o primeiro gol da partida de preferência do mandante para trabalhar gols. Agora, um Cuiabá muito ruim sem conseguir contra-atacar, essa correção do favorito, se você tem metodologia, me parece interessante. É uma cotação onde o favorito pode se complicar aqui? Para mim é, tá? Para mim é. Eu não tô mensurando dados do brasileiro não, tá? Eu tô mensurando o estilo de jogo. O Cuiabá tendo que propor jogo, ele não me agrada muito. E eu acho que o Palestino tem potencial para tentar segurar. O problema aqui é tomar um gol cedo. Se o Palestino tomar um gol cedo, eu acho que ele não vai dar conta, tá? Então, para mim, é um favorito que pode se complicar, por isso eu não colocaria o meu dinheiro. Atlético Paranaense e Cerro Porteño, se eu não me engano, o primeiro jogo foi exatamente isso, né? 1-1. Então foi exatamente o primeiro resultado do Palestino contra o Cuiabá. E nesse caso aqui, a gente tem um Atlético Paranaense que dentro de casa é uma equipe temida, é muito difícil jogar contra eles, porém, na Sul-Americana, nos últimos 2 confrontos, se não me falha a memória, e aí eu vou ficar devendo aqui para vocês contra quem foi, mas eu lembro como foi o jogo, tá? Onde a situação era, o Atlético Paranaense precisava apenas vencer, a cotação era extremamente baixa, era um jogo assim de facilidade para a vitória, e o Atlético Paranaense teve pleno domínio do jogo, mas sofreu com contra-ataque. E nesse cenário, o Atlético Paranaense foi obrigado a jogar os playoffs. Tinha tudo para passar na primeira colocação, acabou não passando. E no Campeonato Brasileiro, também vem de 2 resultados ruins. A gente pode ver aqui, ó, 2 derrotas nos últimos jogos. A derrota foi, as derrotas, né, foram para o São Paulo, teve aquele erro individual, e também para o Bahia, tá? Então, apesar de ter conseguido se classificar na Copa do Brasil, o time do Atlético Paranaense, dentro de casa no Brasileiro, vem de 2 derrotas. E a gente tem uma lembrança dos últimos 2 jogos em casa contra as equipes da Sul-Americana, aonde ele sofreu com contra-ataque. Então, nesse jogo, novamente, é muito provável que a gente tenha um Atlético Paranaense dominante, com posse, tentando controlar o jogo. Não vejo o Atlético recuando para contra-atacar, a não ser que esteja na frente. Então, essa cotação, de novo, ela é justa. Me casaria com ela? Não colocaria dinheiro. Por quê? Olha como o Cerro Porteño, fora de casa no seu campeonato, é chato. Aqui eu consigo balizar um pouquinho, né? Eu vou dar esse crédito porque ele é o melhor visitante da sua competição. Não é o melhor time, tá em 9º no campeonato, a gente consegue ver aqui no PDF de apoio. Se você não é membro, assina aí o canal para você ter acesso e ajudar a minha produção de conteúdo. Em 9º no campeonato não chama tanto atenção, mas o melhor visitante, 8 vitórias em 11 jogos, poxa, vale um voto de confiança. A equipe sai na frente 82% dos jogos e não deixou de marcar em nenhuma partida. Tem 25 gols marcados, uma média de 2,27 por jogo fora de casa e um aproveitamento de quase metade nas finalizações em relação ao Atlético. Então isso me faz ter um pouquinho de receio em relação a esse
back no Atlético Paranaense, a estar a favor do CAP. Acredito que o CAP vai para as oitavas? Acredito. Porque ter empatado fora de casa foi um excelente resultado. Se o Cerro tivesse vencido por 1-0, o CAP viria aqui já com um problema, porque o empate daria a classificação para o Cerro. Mas não foi o que aconteceu. Então, o Cerro Porteño ele pode até jogar um pouco recuado, porém, ficar muito recuado sem contra-atacar contra o CAP, obviamente é um problema, né? O CAP vai criando um volume ofensivo muito grande. Então, para mim é um jogo, sim, ao longo da partida, para tentar buscar um lei a pior equipe em campo no Cerro. À medida que eu identifique que o Atlético Paranaense está cedendo contra-ataque para o Cerro Porteño, eu tô fora desse tipo de correção, né? E se eu quiser pensar em estar a favor do CAP no primeiro tempo, eu preciso de muito volume ofensivo, recuperação de segunda bola e nenhum contra-ataque, porque foi o contra-ataque que tirou o Atlético Paranaense já das oitavas de maneira direta, né? Tirou ele da liderança no seu grupo. Tirando isso, vamos respeitar o Cerro Porteño, que vem marcando gol com alguma frequência. Com isso, eu já penso numa possibilidade de pelo menos 2 gols. Não duvido de um ambas marcas, o mercado duvida pra caramba, eu não duvido, tá? Até porque o CAP pode estar na frente, o Cerro vai partir pra cima, e aí a gente pode ter um jogo de trocação. E eu não duvido de um over 1,5 e até de um 2,5. Não duvido. Para dar certo o cenário de over 2,5, a gente precisa de um gol cedo, de preferência do CAP. O Cerro Porteño em vantagem ou o jogo 0-0 empatado não me agrada. Agora, o Atlético Paranaense na frente cedo faria esse jogo ficar bem animado, na minha opinião. Tá? Para complementar, se você também quer uma opção de jogo para gols, temos o Always Ready contra a LDU. O primeiro jogo foi 3-0 para a LDU, era esperado, né? A cotação da LDU estava baixinha, e agora o Always Ready deve até vencer, a gente pode até ficar de olho numa dupla chance, mas sinceramente eu prefiro pensar em gols, porque não tem nada que o Always Ready possa fazer a não ser devolver pelo menos 3-0 ou 3 gols de vantagem para cima da LDU. E ao tentar fazer isso, muito provavelmente vai acabar cedendo algumas oportunidades e a gente pode ter de novo aqui um cenário para gols. O over 1,5 no live, numa cotação próxima de 2, me agrada. E eu não duvido, de novo, de uma possibilidade aqui de um 2,5. Apesar do ambas marcas me chamar bastante atenção, né? Porque eu não duvido que o Always Ready consiga marcar um gol, mas nessa de vir pra cima igual um maluco, a LDU pode fazer o seu também. Se ambas marcam, me agrada, tá? Vou colocar aqui como um jogo complementar, com pelo menos 2 gols, e gosto desse ambas marcam. Na situação da Série A do Campeonato Brasileiro, agora sim vamos falar da Série A, o Corinthians enfrenta o Grêmio. Duas equipes que vêm de vitória, né? O Corinthians conseguiu a sua primeira vitória fora de casa contra o Bahia. Bahia que vem decepcionando em alguns aspectos, né? A gente espera bastante do Bahia, ele vacila contra o Cuiabá, vacilou contra o Corinthians, criou muito no final, mas vacilou, né? Isso vai impedindo o Bahia de ficar aqui dentro do G4, o Bahia está na 6ª colocação agora, 4 pontos do Flamengo, 6 pontos do Palmeiras, 9 pontos do Botafogo. Então, não pode descuidar, o Bahia tem um excelente tipo de jogo, modelo de jogo, mas não pode descuidar. E o Grêmio venceu também como mandante, né, não no seu estádio, mas como mandante, o Vitória por 2-0. Gol de Soteldo e depois o gol do Reinaldo de pênalti. Então as duas equipes vêm num bom momento. Porém, quando a gente filtra o Corinthians em casa, mesmo não sendo uma das melhores temporadas do Corinthians em casa, mesmo o Corinthians tendo apenas 3 vitórias em casa, o Corinthians só perdeu uma partida para o Botafogo, líder da competição. E quando a gente filtra o Grêmio fora de casa, a gente já sabe o que a gente vai encontrar. Nenhuma vitória. E quando a gente olha para o PDF de apoio, não olhando só para o Corinthians, mas olha para o Grêmio. Olha que situação. 3 gols marcados fora, 11 gols sofridos, são 7 derrotas, não são? Não, são 6 derrotas e 1 empate em 7 jogos. O Grêmio saiu na frente em quantas vezes quando jogou fora de casa? Em nenhuma. O Grêmio deixou de sofrer gol em quantas partidas? Em nenhuma. E em quase 60% dos jogos o Grêmio não marcou gol. Então eu olho para essa cotação do Corinthians a 1,91, próximo de 2, e eu não vejo nada de errado nela. Pelo contrário, eu até vejo uma cotação ficando interessante. É claro que o Grêmio tem mostrado alguma força nos últimos jogos, né? Essa vitória contra o próprio Vitória, a classificação na Copa do Brasil, deu um pouco de fôlego para o Grêmio, mas o Grêmio perdeu para o São Paulo, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro, o
Grêmio perdeu pro Juventude, empatou com o Palmeiras, onde já estava vencendo, acabou cedendo um empate no final. Então, confiar, a palavra é confiança, né? A confiança no Grêmio, ela é baixa. Ela é alta no Corinthians? Não é também, mas ela é mais baixa no Grêmio, né? O Corinthians saiu na frente em apenas 25% dos jogos em casa. Isso não passa confiança para ninguém também, né? Falhou bastante em marcar, porém, defensivamente é mais sólido e ofensivamente entrega um pouco mais. Precisa da metade, apesar de ser alto o número de finalizações que o Corinthians precisa para marcar um gol, ainda é metade do que o Grêmio precisa. Impressionante que o Grêmio tem de aproveitamento ruim fora de casa. O Grêmio não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa. Tomou 8 gols, não marcou nenhuma vez no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Corinthians só não é mais superior porque não tem muito mais vitórias, porém tem mais gols marcados e menos gols sofridos. Então, é sim um momento mais tenebroso do Grêmio. 63% dos jogos do Corinthians e 57% dos jogos do Grêmio terminaram com pelo menos 2 gols. Então, isso já passa uma impressão de jogo under. Na situação que o Grêmio está na tabela de classificação, nesse momento em 18º, com uma vitória ali de poder encostar no Cuiabá, pensar em pontuar fora, enquanto o Grêmio não pode jogar no seu estádio, não é ruim. Não estou dizendo aqui que o Grêmio vai só se defender, mas abraçar um ponto não é ruim, tá? Então me parece um jogo mais amarrado. A única coisa que pode abrir esse jogo seria uma situação de 2 gols de desvantagem, por exemplo, para o Grêmio. Ou seja, o Corinthians vencendo por 2-0, por 3-1, esse jogo pode se tornar um pouco mais aberto. Porém, o Grêmio na frente do placar torna esse jogo ainda under. O 0-0 torna esse jogo ainda under. O 1-1 torna esse jogo ainda under. Então, pensar em gols aqui é um cenário pro live e só em situações mais extremas. Eu não vou levar em consideração os últimos jogos, porque apesar de a gente ter tido aqui 1-0, 1-1, 1-0 e 0-0, a gente também teve um 4-4, que foi um dos jogos mais malucos do Campeonato Brasileiro do ano passado, para quem não se lembra, né? Mas ainda assim, eu não vou levar esse jogo em consideração. Eu prefiro pensar em todo esse histórico aqui, ó. 0-0, 0-0, 0-0. Olha a quantidade. 1-0, 0-0. A maioria dos jogos entre eles é under. Se a gente se pegar só nesse jogo pirotécnico aqui, a gente vai querer apostar no 3,5. Então, pra mim, sinceramente, é um jogo under. Ele já tem uma expectativa mesmo pelas cotações de jogo under. Eu não vou te indicar o over por aqui. Na minha opinião, é um jogo para correção de preço, para pensar se o Corinthians estiver bem, né, agora com o Ramon Dias, numa possibilidade de trabalhar contra o Grêmio. Se você dentro do jogo encontra uma possibilidade de trabalhar contra o Corinthians, cuidado porque o Grêmio não passa confiança. E sinceramente, essa cotação do Corinthians ela não é ruim. Se você quer trabalhar a favor do Corinthians, ela um pouquinho mais alta pode ser bem interessante, tá? Difícil te indicar, caso o Grêmio esteja na frente do placar, uma dupla chance para o Corinthians empatar, porque é aquela, o Grêmio pode abraçar esse 1-0 no placar e querer se defender a todo custo. E o Corinthians também não está sendo esse goleador nato todo, né? Tem fases e fases do ataque do Corinthians. Então, para mim, com todo respeito, é um jogo para a gente trabalhar ao vivo para correção. Não vou te indicar gols. E se for trabalhar a favor do Corinthians, de preferência uma cotação um pouquinho mais alta. Não duvido, tá, que o Corinthians consiga vencer o Grêmio por aqui, mas se for falar de confiança para botar dinheiro, eu também tenho minhas dúvidas. Seria um jogo que eu ficaria receoso, né? A minha confiança para trabalhar esse jogo seria buscar momentos dentro do jogo onde eu tenho uma equipe claramente superior, me dando um pouco mais de confiança para explorar o outro lado, uma subida de preço do outro lado. Agora, apostar cegamente, deixando correr em uma equipe que, por mais que não tenha perdido tanto em casa, venceu apenas 3, numa equipe que não tem um ataque tão forte assim, né? 11 gols marcados em 8 jogos, uma média pouquíssimo maior aqui do que um gol por jogo, não sei se eu consigo apostar. Aí é aquele caso da gente olhar para o Corinthians com bons olhos, porque a fase do Grêmio é ruim. E é sempre complexo, né? Você querer apostar numa equipe, porque a outra é ruim demais, mas essa equipe que você quer apostar também não vive uma boa fase. Então, cautela, tá bom? Nas opções de jogos complementares, vamos lá, vamos marcar aqui os nossos jogos. Na Europa League, a gente tem os playoffs, né? Da Europa League, a gente tem aqui o Sheriff Tiraspol, que a gente já conhece. Se eu não me engano, esse é o primeiro jogo entre eles. Tem o Rijeka, tem o Elfsborg, o Panathinaikos, o Ajax, o Braga, Rapid Viena, Trabzonspor. São equipes de nomes conhecidos, tá? Todos esses jogos você pode colocar como uma opção de jogo complementar. Problema, liquidez. Liquidez aqui vai ser sempre um grande problema para você. Já é uma competição de segundo escalão. Não chega a ser terceiro, mas é segundo escalão. E sendo playoff, então, fica ainda mais complexo, tá? Na Colômbia, o América de Cali. Como é que tá a situação da Colômbia nesse momento? Começou agora o Campeonato
tá Colômbia, Medellín e Santa Fé já estão lá na frente. Vamos deixar para olhar com mais carinho para Medellín, o Nacional de Medellín e o Santa Fé, né? Vou deixar esse jogo de lado. No Peru, eu costumo fazer o Melgar e também o Universitário e o Cristal. São os primeiros aqui, né? Então, como o Melgar joga hoje, pode ser interessante. O que mais? Vamos lá. Argentina tem o Lanús com o Belgrano, pode ser bom. E o Vélez fora de casa com o Platense. Os outros dois eu não acompanho tanto, os outros dois jogos, né, das equipes. Costa Rica não, aí tem amistoso pra caramba, ó, tem a Real Sociedad contra o Gamba Osaka, tem o Benfica contra o Brentford, jogo bom, mas é amistoso, né? Tem outros amistosos aqui embaixo, ó, tem o Borussia Mönchengladbach, o Hamburgo, o Genoa, e aí vai, né? Vai a perder de vista. Sinceramente, não é legal, eu pelo menos acho, tá? Não é legal fazer esses amistosos. Amistosos legais pra gente fazer é quando começa o International Cup lá nos Estados Unidos, aí vem geralmente, né? Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, vem aqueles clubes com jogadores que estão prestes a começar. Aí pode ser bom, com as novas contratações. Aí pode ser interessante, tá? Além desses jogos, também nós temos as Olimpíadas, mas não tá rolando nenhum jogo nessa quinta-feira. É só mesmo um aviso, tá? Para você que não se lembra, temos os Jogos Olímpicos. Aqui na fase de grupos, ó, a Argentina, por exemplo, está no mesmo grupo com o Marrocos, Iraque e Ucrânia, tem Espanha, tem Japão, Israel, Paraguai. Paraguai e Argentina ficaram com as duas vagas e o Brasil acabou ficando na terceira colocação, não se classificou, né? Para variar, o Brasil vacilando, a Nova Zelândia, a França, enfim. Nessa primeira rodada que aconteceu nessa quarta-feira, que está acontecendo ainda, né? A Argentina chegou a empatar no finalzinho contra o Marrocos e o gol foi anulado. A Espanha venceu o Uzbequistão, a Nova Zelândia já venceu e agora está jogando aqui as seleções aqui embaixo. Os próximos jogos são no dia 27, sábado. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre esses jogos aqui. Mais ou menos é o mesmo molde da Copa América, tá? O número de seleções é mais reduzido, então eles já vão direto para as quartas de final. Não temos oitavas de final como na Eurocopa, então vai direto para as quartas de final e aí tem disputa de terceiro lugar, disputa de campeão, assim como foi na Copa América. Beleza? Eu vou tentar assistir alguns jogos também para entender como jogam as seleções. Não são competições com uma liquidez também tão agradável, mas é uma competição que pode complementar a nossa lista de trabalho, tá bom? Grande abraço para você, o espaço está aí aberto se você quiser me ajudar com alguma informação extra ou corrigir alguma besteira que eu possa ter falado por aqui e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.